Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui no Arqueojogos. Então, hoje estou aqui para conversar com vocês sobre mais algum jogo desconhecido, pouco falado. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com meu parceiro Guilherme Felga. Tudo bom, Guilherme? Ô Toledo, tudo bem, cara? Vamos aí para encerrar o ano, né? Vamos gravar aqui o último do ano. Bom, então hoje vamos fazer um episódio. Para quem conhece nós dois, sabe que temos uma apreciação aos jogos na modalidade solo. Pô, eu acho que o Felga não foi devidamente apresentado lá no programa que ele participou, mas quem não ligou os pontos, ele é o cara da One Player Guild na Ludopédia, que eu faço sempre pressão para que volte a funcionar. O problema é a preguiça. Pô, então hoje vamos ter um jogo de solo, né? Que tá nós dois, né? Vamos fazer isso. Hoje sim. Vamos honrar essa nossa empreitada, né? Que a gente vai mostrar que tem jogos maravilhosos quando são pensados de fato, né? Pra serem jogados em um jogador. Ô Felga, vamos dar um toque aqui também. Pra quem quiser só sobre o jogo solo, a gente participou inclusive juntos. Isso. Lá no Gambiarra Board Games. Tem um episódio lá só sobre solos. Como sempre, tem muito mais pra se falar ainda, né? Mas vamos tentar sempre que tiver eu e o Felga aqui, vamos fazer esse especial. Então, meu amigo, uma honra poder estar aqui contigo, então, gravando. E o que você vai falar aí pra gente? Cara, eu decidi trazer um jogo pra seguir a nossa tônica aqui de jogos bem incomuns, né? Uhum. Eu vou trazer o Zulus on the Ramparts, que é um jogo de 2009, que é o terceiro volume da série States of Siege, né? Que foi uma série muito icônica da época que a Victory Point Games ainda estava na ativa, né? Eles lançaram uma quantidade bem grande de jogos dentro dessa linha que basicamente todos tinham a mesma mecânica, né? Eram jogos de cerco, né? Uhum. Todos eles tinham em comum várias trilhas que levavam a uma região central, que era a região que os jogadores tentavam de alguma forma defender, né? E dentro disso que eles fizeram, né? Dentro dessa série, você tem os mais variados temas, né? A gente falou aqui de um deles. Qual que foi que a gente falou? Eu não lembro. Eu trouxe aqui cara, acho que foi com o Lucas, foi o da Revolução Francesa. O meu francês me faz. Levei a massa, né? Olha que bonito. Aí, pela primeira vez que eu escuto bonito o nome da pronúncia. Muito bom, cara. Esse aí a gente trouxe no episódio 10, se eu não me engano. É que é um jogo super legal, né? O John Welch que fez esse jogo, ele fez outros jogos da série também. Então, são jogos que seguem sempre a mesma tônica de interpor os jogadores, né? De colocar eles em situação de defesa de algum ponto central, né? Sensacional. E aí, como eu estava te falando, você tem vários cenários possíveis, né? Você tem desde a Revolução Francesa, como você falou, até a Revolução Americana, passando por coisas como Império Otomano, Guerra Israel contra os países árabes, até o Dawn of the Zeds, que é a grande vedete da série. Uhum. E esse jogo que eu trouxe, o Zulus on the Ramparts, é um jogo que é baseado numa batalha histórica na África do Sul, na época que a África do Sul ainda era colônia dos britânicos, em que o exército dos Zulus se contrapôs a uma tropa de britânicos que estava defendendo um forte em Rorke's Drift, né, que é uma região lá. E esses 12 ou 13, se eu não me engano, soldados britânicos, todos eles foram condecorados com a máxima ordem do Império Britânico na ocasião, porque eles conseguiram repelir um exército de mais de 10 mil soldados Zulus, né? Então, caramba, foi um feito heróico, né? E o jogo, cara, ele consegue replicar bem isso, porque assim, sabe aquela situação que você tem a sensação que você vai perder o tempo inteiro? Uhum. O jogo é basicamente isso, assim, você tem o tempo todo, você tá correndo atrás do prejuízo. Então, isso que o jogo traz de colocar a gente numa situação desfavorável, eu acredito que seja bem o que aconteceu naquela ocasião, né? Com certeza. Não tem conforto, né? Não tem como você estabilizar numa situação dessa, né? Eu não sei como é que foi no Levei a Massa lá. O que você percebeu do jogo, assim, que você notou? Eu ia comentar depois aí, que é exatamente a mesma sensação. Você vê que a sensação é a mesma em escalas bem diferentes, porque lá, aí você tem pessoas defendendo um local físico mesmo, né? Uhum. E lá os caras estão defendendo não só o local físico das invasões, mas como também as ideias, porque você tá lutando também contra a volta da monarquia e Napoleão subindo muito pra virar déspota, então as trilhas devem ser muito parecidas, né? Mas só muda o escopo, mas a sensação também é a mesma de angústia, porque parece que nunca vai dar, entendeu? Os caras fizeram a revolução e agora? O que a gente faz, né? Eu lembro que eu comentei ainda no episódio que eu achei isso extremamente educativo, que nada pra ensinar melhor um período, uma história, do que botando um pouco de sensações no meio, né?
O cérebro gruda melhor, parece. E deve ser bem o que o teu jogo aí tá mostrando, né? Talvez numa angústia mais visceral ainda, né? Algo ali mais ou menos parecido com um Pavlov House, né? Eu imagino. Isso. A pegada do Pavlov House é bem parecida, porque a gente tem no Zulus on the Ramparts, diferentemente de outros jogos da série, que você tem mapas muito grandes, né? Que você vê países, às vezes, né? Regiões extensas. Zulus é um forte só, né? Então, você tem uma sensação claustrofóbica no jogo que é muito mais presente, né? E uma coisa muito legal dessa série, assim, uma pena que a maioria dos jogos já está totalmente fora de catálogo, né? Sim. Mas uma coisa muito legal da série é que cada um deles traz um elemento diferente de mecânica ou de jogabilidade pro esquema do jogo em si, né? Por conta dessa confusão lá do Oriente Médio, né? Da Palestina com Israel, eu voltei meus olhos pro primeiro jogo da série, né? Que é o Israel Independence, né? Que foi o jogo que criou a série mesmo. Esse jogo foi lançado no primeiro momento como um daqueles Ziploc Games, né? Que na época vinham dentro de revistas, né? Sim. E aí o cara da Victory Point propôs ao criador do jogo, David Leveloff, que ele fizesse um jogo mesmo, né? E tinha que ser um jogo barato, porque ele deu algumas limitações de componentes pro cara. Então eram relativamente poucas cartas, poucos counters e um mapa enxuto, né? Que era quase numa folha A4. Nossa. Tanto que depois eu fui pegar esse jogo, ele tem uma versão, um web app, né? Que você consegue jogar online. E aí eu fui pegando os textos das cartas e montei o jogo num PNP pra mim, pra ver como é que de fato era o jogo, né? Olha só. E esse é uma versão super enxuta da ideia do States of Siege, né? Que depois, cada um dos volumes subsequentes foi acrescentando um elemento diferente de jogabilidade, de mecânica, que, por exemplo, o Zulus on the Ramparts, ele tem um esquema que hoje é super comum, né? Assim, ele faz um tableau building, né? Que a gente tem jogos como o Pax Pamir, alguns das séries do Terraforming, né? Que você monta um motorzinho que vai te permitir executar determinadas ações, né? E isso é uma coisa muito bacana desse jogo em particular, né? Que você vai, não um deck building, mas um tableau building com poucas cartas, poucos elementos de jogo, né? E o que eu acho mais interessante dessa série, de todos eles, né? Eu tenho alguns volumes da série, é como que esses jogos fazem tanta coisa com tão pouco, né? Sim. Assim, são poucos componentes, o jogo de caixa pequena, né? Quem ainda teve a sorte de pegar algum jogo da Victory Point na época, né? Viu lá os joguinhos em caixa de pizza, né? Como eles mandavam, né? Não sei se você já viu, Toledo, já viu? Ao vivo nunca vi, cara. Ah, então, cara, eu tenho alguns em caixa de pizza ainda. O meu... Nossa, que raridade, olha isso. Aí os joguinhos deles vinham nesse formato em caixa de pizza, e uma coisa super curiosa dos jogos, cara, os counters deles eram cortados a laser, e dentro da caixa do jogo vinha um guardanapo para você limpar sua mão. Olha! Que corte a laser deixava uma poeira escura, como se fosse fuligem. Putz, cara! Era um negócio super bacana, né? Muito artesanal, né, cara? É verdade, esses jogos, assim, esses da Victory Point, tirando o Dawn of the Zeds e o Nemo's War, que são duas mega produções para os parâmetros deles, né? Eram os PNPs glorificados, né? Que é mais ou menos o esquema da Holland Spiel, né? Que, assim, não são grandes tiragens de jogos, eles nem se propõem a isso, né? Então, são coisas realmente bem enxutas, né? Nemo's War é um que a gente tem que falar aqui um dia, viu? Pouca gente conhece, já ouvi pedidos, a gente não esquecer disso. O Nemo's War merece, viu? Eu tenho a versão do meu States of Siege, foi num Kickstarter que teve. Eles fizeram uma versão, assim, não é deluxe pelos padrões atuais, mas ela é uma versão mais trabalhadinha do caso ali da Revolução Francesa. E aí eu peguei essa versão já. Hoje ela tá já com um dos nossos ouvintes aí, muito querido, e tá lá com o Eduardo. Foi a versão da Worthington, não foi? Que você pegou? E essa aí. Então, a Worthington, eles são especializados em wargames, né? Wargames pequenos. E eles estão pegando os direitos de alguns dos States of Siege e relançando. Eles lançaram o Levée en Masse, lançaram o Soviet Dawn. É verdade. Acho que o segundo volume da série. E lançaram um da Revolução Chinesa, que eu esqueci o nome. Isso é bom pra quem te interessar, ficar de olho, né? Ou se quiser fazer o print and play, ou se estiver atrás de uma versão, ficar de olho nesses aí. Não, e eles lançaram outros também, agora que eu tô lembrando.
eles lançaram agora mais recentemente o Cruel Necessity. Ah, boa. E se não me engano, lançaram também o Ottoman Sunset, que é um do Império Otomano, ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, e o Habsburg Eclipse, que também é mais ou menos da Primeira Guerra Mundial. Então, eles estão aos poucos relançando isso. Se os autores permitem, eles relançam, né? Porque os direitos voltaram para os autores, né? E esse aí, ele então tem um tableau builder quase. Eu acho que no Levée não tem, cara. Não tem muito isso. O Levée, eu acho que a pegada dele de diferente é que ele tinha um monte de trilhas, né? Tinha aquela trilha da... É isso. Eu acho que da República, né? E tinha uma da... Tem uma de República, mano. São vários eixos, assim. São vários campos de guerra que você tá ali, né? Isso. Já mecanicamente, os Zulus me interessariam mais. Ele, se você quiser jogar, tem o Vassal dele, entendeu? Boa. Então, dá pra jogar numa boa no Vassal. E acho que é interessante falar que esses jogos são, não sei se todos, né? Mas são exclusivamente solo. Exato, né? Exato. O Vassal, inclusive, Toledo, tem um macete dele que dá pra gente extrair os arquivos e fazer um PNP com o Vassal, né? Que é uma coisa... Basta você salvar o arquivo do Vassal mesmo, trocar a extensão dele pra .zip, que ele vira um arquivo com todas as imagens e tudo. Então, se você quiser imprimir as cartas, tabuleiros, os tokens, dá pra fazer isso, né? Então, você é um Olha aí, ó. super bizu, cara. Dica de ouro aí pra galera do Print and Play. Esse daí, cara, eu descobri isso a partir do... Aquele cara que faz o da Automa Factory, o Morten, ele tem um blog excelente no BGG, né? Que ele comenta sobre jogos, etc. Inclusive, ele fez uma série sobre os States and Siege, né? Ele fez um review de cada um dos jogos, comparando a evolução da série, né? E isso foi uma dica dele, cara, porque ele, às vezes, tem que comprar jogo antigo, né? Que tá fora de catálogo e não consegue. E no Vassal, como tem os tokens e peças desses jogos antigos, ele tira do Vassal, entendeu? Excelente, cara. Não tem como dizer que não tem acesso daí, né? Os joguinhos são simples, né? E esses daí, cara, como eu falei, assim, são, por exemplo, o Israel Independence são, se eu não me engano, 30 cartas, 32 cartas e uma meia dúzia de tokens só, mais um dadinho e um mapa. Então, é bem tranquilo. O Zulus on the Ramparts é um pouco mais, porque como é um jogo baseado em cartas, ele tem talvez ali umas 60 cartas, se muito, mas nada que não seja possível fazer, né? E você sobrevive como aí? Você tem que sobrar um inglês, pelo menos? Você tem que conseguir sobreviver ao baralho terminar, né? Se você conseguir evitar que os Zulus atinjam o centro lá de defesa da sua base, aí você vence o jogo. E aí, pra perder, você perde de tudo quanto é jeito possível, né? Muito bom. Mas você tem umas coisas legais no jogo que você consegue construir barricada, fornecer munição, água. Se você incendeia propositalmente algumas partes do forte, você impede a progressão das tribos. Entendi. E esses jogos todos, assim, você também curte esses jogos com pegada histórica da mesma forma que eu, né? Com certeza. O legal é que você consegue ver alguns elementos muito históricos ali no jogo, transpostos de uma forma que a mecânica fica muito encaixada, sabe? É um negócio muito legal. Eu lembro que quando eu vi o John Welsh lá falando do Levée, ele falava que ele pensava que era um jogo para jogar sozinho, mas ao mesmo tempo era um jogo para ser jogado em sala de aula, porque ele permite que você construa uma narrativa justamente ali, né? Uma narrativa histórica que você pode ir observando e várias pessoas trabalhando junto, mas que não fazia sentido colocar outro jogador, uma outra pessoa ali jogando, né? Então é totalmente pensado para uma pessoa estar operacionalizando o sistema, né? E a forma que ele vai desenvolver melhor. Você sente a mesma coisa aí nos Zulus? Eu acho que sim, assim, esses jogos todos, como eles são jogos muito, não vou dizer densos, né? Mas são difíceis, né? Que você tem muito mais chances de perder do que de ganhar. Todos eles você consegue jogar de forma cooperativa sem muita dificuldade, sabe? Porque na verdade, assim, você vai discutir com alguém as próximas decisões a tomar, né? Então, você até pode jogar de forma cooperativa, eu acho que sem nenhum prejuízo pro jogo em si, mas eu acho que em essência são jogos que são boas experiências solo, né? Eu também prefiro, cara. Eu sempre defendi isso. Pra apreciar mais, às vezes, o extra do jogo, que às vezes é um flavor, às vezes você quer pesquisar uma referência. Isso, e eu acho que esses jogos históricos, assim, é muito mais do que o jogo em si, né? Isso abre a tua cabeça para uma série de outras oportunidades que o jogo te dá, né? De você ler um pouco sobre uma coisa que não está no seu dia a dia. Isso. Se interessar por um assunto completamente alienígena à sua vida, né? Então, isso é bem legal. Viu? Isso. Óbvio, o cara vai dizer assim, mas eu posso lá pesquisar isso agora, mas você não vai ter o estímulo para isso, né? Então, você tá
tá ali jogando, é diferente, né? Ele tá te prendendo naquele assunto por outros motivos. E eu concordo totalmente, cara. Uma bela maneira. Eu acho que esses jogos nossos, cara, eles são muito caros e, assim, a gente, em geral, joga muito pouco eles, né? Você compra o jogo e você não gasta o jogo de verdade, porque você compra um olhando pro próximo, né? E isso de você não apenas gastar o jogo, mas também gastar o tema do jogo em si, é um jeito de aproveitar melhor aquela mídia, né? Então, eu tô cada vez mais pensando nisso, sabe? Olhar o jogo e o que tá em torno dele, né? Pra tentar valorizar mais aquele produto, né? Principalmente se você não tá conseguindo jogar muito. Eu acho que daí você tem que maximizar a experiência. Tanto que por um tempo eu foquei até em alguns períodos específicos, né? Porque daí o material fica o mesmo, né? Eu gostava bastante de Revolução Francesa, ali a época do Napoleão. Você pega o Fernando aí, o Fernando tem várias coisas de Segunda Guerra Mundial e tem vários períodos, né? Que eu particularmente gosto muito dos períodos que o Cole escolhe pra olhar. Não sei se agora é só fanboyzice, né? Mas eu acho que ele escolhe muito bem. A gente tô aqui aprendendo o John Company. E assim, cara, é uma aula de história, né? Eu tô demorando mais pra começar aqui a jogar mais, porque às vezes eu me paro olhando umas referências, tá ligado? Ou você vai lá no BGG e um cara fala, mas eu sei que o Cole gosta muito desse livro, deve ter vindo daqui. Os caras estavam lá perguntando, por que chama Writers, né? Você vai, por que mesmo, né? Por que tem esse nome? Aí pronto, vai vir uma bola de neve, você perdeu ali 1 hora pesquisando um tema, e o jogo, como você falou, o jogo também tá ali, mas não é só o principal, né? Nessa experiência. Não, sem dúvida. Então, muito bom, cara. E essa série eu faço o coro, viu? Eu recomendo. Eu, apesar de só ter jogado ali o da Revolução Francesa, sempre que eu pesquisei, é o que o Felgo tá falando, no sentido de que, pô, é acessível, né? Você vai lá no BGG, você sabe que a régua de Wargame já é diferente, né? Não é a mesma régua de peso. Então, mesmo nessa régua, que ele acaba sendo mais nessa do que na de board games tradicionais, ele sempre tá leve. Eu fui ver os Zulus aqui, ele é 2 e alguma coisa. Os outros são abaixo de 2 o peso no total, né? A gente sabe que tem os vieses ali dessa nota, mas, pô, eu acho que é um bom indicativo também de algo que, assim, não vai ser opressor, né? Pra quem não vem desses sistemas, né, o Felgo, você não concorda? É bem tranquilo de jogar, né? Concordo, é muito tranquilo. São jogos, assim, que o manual é muito sossegado, é muita coisa muito intuitiva, e depois que você jogou uma partida ali com as regras certinhas, depois você vai tranquilo, né? E é um joguinho de xadrez solo, praticamente, né? Você, depois que pegou, vai super bem. Vai super bem, né? Não, excelente pedida. Essa série, com certeza, a gente ainda vai trazer mais vezes aí nos episódios, que merece. Eu tenho outros jogos que eu ainda trago dela, viu? Sem dúvida. Você não consegue, já que você é um cara aí que deve ser um dos poucos aí do Brasil que já jogou vários, você não consegue fazer um top 3 teu aí, no susto da série? O número 1, sem dúvida, é o Dawn of the Zeds, né? Por tudo que o jogo oferece, né? Esse eu não joguei, mas ele sempre estava nas listas dos melhores jogos solo, lá do BGG. O Dawn of the Zeds, cara, é o jogo do Walking Dead, só que super bem feito. Nossa, entendi. E ele tem um negócio bacana, que essa terceira edição, ela tem um monte de modos de jogo, né? Então, você consegue ir acrescentando elementos ao jogo na medida em que você vai aprendendo, né? Você pode jogar o jogo básico, intermediário, avançado e ultra complexo. Então, muito bom. Você tem muita opção para ele, né? Esse seria o meu topo da lista, né? Em segundo lugar, eu acho que eu colocaria o Zulus on the Ramparts, que é um que eu gosto bastante mesmo. E por último, eu colocaria o primeiro da série, né? Que é o Israel Independence. Caramba! Que eu acho que, assim, é um jogo simplérrimo, né? Uma bobagem. Merecia um reprint, né? Aproveitar aí esse momento em que essa questão de Israel com Palestina tá muito em voga, né? E o jogo remete muito à criação do Estado de Israel, os conflitos iniciais. Sim, importante. Mas eu acho que esses 3 seriam os meus favoritos. Excelente, bom ponto de partida aí pra quem quiser mergulhar na série. Tentar aí um jeito novo de aprender algo sobre algum tema da nossa história, né? Eu acho incrível. Com certeza. Mas e você, Toledo? Vamos falar do seu? Então, é um jogo que também é sobre vencer um deck se acabar. Eu acho que essa mecânica ela é relativamente comum em jogos desse tipo, né? Que faz todo sentido, né? Tem que acabar uma hora. E esse aqui é o Deep Space D6. Ele é um jogo de 2015 e também tem suas origens no Print and Play. É um jogo sobre você sobreviver no espaço. Basicamente, você tá no espaço, na deriva, não tem muito um lore, né? Nessa história. Então ele é um jogo mais jogo, né? Ele é mais abstrato. Eu sempre digo que ele me lembra muito um jogo de videogame. Tem um jogo indie. É bem no começo dos jogos indie de computador, que é o Faster Than Light, que é exatamente a mesma proposta. Você vai lá, vai começar uma partida, você não sabe muito bem o que você vai enfrentar, daí pelo espaço, que o espaço é sempre perigoso, e você vai com a sua navezinha
alocando sua tripulação em diversos espaços, tentando resolver esses problemas. O jogo, mecanicamente, é isso, super simples. Ele teve um Kickstarter, que, se eu não me engano, tiveram até 2 Kickstarters daí, né? Porque ele começou a ser aclamado ali pelo pessoal da comunidade solo. Como qual é o termo que você usou que eu gostei, cara? Os print and plays... Glorificados. Né? Glorificados, isso. Ele tava nesse patamar aí, todo mundo já conhecia, e eu sempre falo isso, né? A comunidade solo lá do BGG sempre foi muito organizada, e o que todo ano lá o pessoal gastava um bom tempo e energia nisso era de fazer a lista lá, o top 200. E ali, cara, pra quem acompanha, né, Felga? Pô, você vai vendo, né? Pô, essa aqui é a curadoria dos jogos solo do planeta, velho. Acabou, né? Feito pela comunidade, cara. Feita pela comunidade, um né? Sistema muito louco lá. A galera gosta de justificar seus votos, né? Vários colocam lá, e quando sai a lista, tem os comentários, né? Daquele jogo naquela posição, e aquilo ali é riquíssimo também, né? Como fonte de informação. Bom lugar pra achar Geek Buddies pra colocar lá no BGG. Enfim, tava sempre lá também, em um desses jogos. Faz tempo que eu não vejo a lista, pra ser sincero, nem sei se ainda se pega um top 200, sabe dizer se pega? Pega sim. Esse ano, inclusive, foi o primeiro ano que o cara que fazia a lista, o Kevin Erskine, ele não participou da confecção da lista, né? Eles criaram um web app, e aí o web app gerou a lista. Ah, né? muito bom. Bom, né? O cara trabalhou muito, né? Tá bom, deixa ele descansar. Sim. Igual você fazia, né? Pra quem não sabe, o Felga fez ali na Ludopad, foi muito legal a experiência. Só a diferença é que naquela época, pô, a gente não tinha tanta gente pra participar quanto, né, o pessoal do BGG tinha, né? Hoje é uma realidade diferente já, né? Tem bastante gente que gosta. Sem dúvida. Mas, enfim, então é um jogo que eu gosto muito, porque ele, basicamente, você tem uns dadinhos, né? Eles vêm customizados, assim, com várias faces, que são, por exemplo, assim, o soldado, o médico, né? Basicamente, toda rodada você vai abrir esse deck ali de quase sempre uma coisa ruim acontecendo, né? Pô, mas nave pirata, solar flare, esses eventos cósmicos, né? Invasão robô dentro da nave, aquela coisa, só um monte de possibilidades que acontecem, e no final tem um super chefão, assim, que eu acho muito boa a sacada, que é um monte de cartinha que você vai juntando, assim, então ela fica grande fisicamente na tua frente, né? Eu achei uma sacada muito boa. E você derrota esse mega chefe, aí você vence o jogo. Então, assim, é um jogo de delícia de mecânica, ao meu ver. Você não vai estar nessa noia histórica, porque não existe história, né? É uma narrativa que emerge, né, enquanto você joga. Então você vai na noia dos dadinhos e alocando, e ele só vai, mas ele tem aquela dosezinha de tema que tá acontecendo ali espacial muito boa. Você já jogou também, né, Felga, esse? Esse daí, cara, eu tenho o KS, o segundo KS dele, que foi um que veio com uma mini expansão e um RPG junto, né? Olha só. A minha deve ser a primeira. A minha já tem essa expansão aí, a Endless alguma coisa, não é? Eu acho que é. Então talvez tenha sido um KS só, viu? Pode ser, né? Porque eu me recordo que o cara que fez o jogo, o criador, ele deu uma surtada na época do KS porque foi muita coisa pra cabeça dele, sabe? E ele mesmo, numa das atualizações, ele falou que aquilo ali era a última vez que ele ia fazer aquilo. Né? Deve ser um trabalho, imagina. Imagina, logística disso. Né? O cara tava feliz lá fazendo o joguinho dele, né? Botou pra comunidade, de repente tem que lidar com isso, né? Com questões, de lidar com um monte de gente em vários países. Não deve ser mole. Não, sem dúvida. E você concorda comigo, assim? Que você acha que ele passa essa sensação mecânica bem... É mais pela mecânica de jogar, né? E ver a historinha que vai saindo, né? É bem gostoso, assim, né? Eu gosto muito desse jogo, assim. É um jogo leve, né? Pequeno, super portátil, né? Que você consegue jogar numa mesa pequena. Perfeito. E eu gosto dele de uma coisa, Toledo, talvez você entenda o que eu vou falar. É muito raro a gente ver um jogo que o componente transparece um pouco a vibe do jogo. Né? Muito bom. E esse jogo, ele tem um quê meio assim de 2001, Odisseia do Espaço, sabe? Aquela coisa meio asséptica, né? Que as cartas dele são todas branquinhas, com pouco texto. Nossa, eu acho maravilhosas. Tons claros, né? Nossa, mas eu acho maravilhosas, cara. Putz. Eu acho que complementa muito, né? Complementa. Não, tem um charme, né? Que você tem 4 tipos de naves pra jogar. E elas vêm num, tipo um folderzinho, assim, né? Num cartonado mais durinho, né? Muito bem feito. E elas são seu tabuleiro, né? Do jogo. Porque cada nave tem uma personalidade, né? São maneiras completamente de encarar essa mesma mecânica. E aí isso também, eu acho, inclusive, é temático. Porque podia ser só mecânico, né? Mas não, é o jeito. Aí atrás dele tem uma historinha explicando como é que é a nave. Eu adoro, cara. Porque assim, o que eu gosto? Porque o ato de você jogar ali os dados, toda rodada tem um script muito simples que são de uns 5 passos, no máximo. Rola os dados, aí tem uma sacada que um dos símbolos é negativo sempre, né? Que é o símbolo ali que vai te trancando, né? Que ele é um símbolo de ameaça. Então ele vai trancando numa trilhazinha, então o jogo vai naturalmente
te apertando, que são poucos dados, né? Você tem 6 dados, não tem mecânica de você ganhar mais dados. Não, ele é super seco, você tem sempre a mesma tripulação. Então, pô, é ruim porque trancou um dadinho desse, ele virou ameaça, você já tá com o seu pool baixou pra 5. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque também seus dados, pode acontecer ali um ataque e um dado seu vai pra enfermaria. Aí você tá com 4 dados agora. E aí a coisa vai ficando muito difícil, porque enquanto você não vai derrotando os desafios, eles vão se acumulando, né? Então vai chegando mais nave inimiga, e um dos seus engenheiros tá distraído e não tá fazendo, tá? E vai acontecendo coisas assim, sempre tem ameaças internas e externas, né? As internas são essas coisas que pode acontecer dentro da nave. Passa um clima muito assim de uma agonia, o pessoal lá no espaço tentando se virar, mas mecanicamente esse lance das naves, eles oferecem maneiras muito espertas e ao mesmo tempo simples de você brincar com essa mecânica, né? De rolar os dados e alocar eles como se fossem trabalhadores. Então você tem uma navezinha bem padrão, a primeira, que atira uns lasers e tem um raio lá que paralisa uma das ameaças, então é mais óbvio assim de como se jogar, né? Você vai tentando anular a treta mais forte e vai debulhando o resto. Aí vi as outras que são completamente diferentes, né? Você tem uma lá, não sei se você lembra, que é baseada em drones. Sim. Você vai fazendo uma nave que ela vai cuspindo drones. Então esses drones são o quê? Você vai trancar um dado seu de propósito, né? Pra ele ficar sempre atirando, um drone de ataque. Ele fica lá e fica atirando tudo. Só que esse quando eu fui jogar, aquela nossa instinto, né, de opinar sem mal ter jogado, eu falei, mas isso aqui é muito fácil, né? Até começar a vir as tretas internas, né? Você bota um monte de drone lá funcionando, uma maquininha, só que você tá sem ninguém lá dentro da nave. Aí, veio uma invasão, me destruiu, assim, rapidinho. Eu falei, tá, então isso aqui é uma outra maneira total de eu encarar essa mecânica. E passa isso, né, como você falou ali, pela estética toda, pelo cuidado que ele teve ainda de dar um sentido nessas regras. Fica um jogo muito charmoso, muito leve, né? Porque às vezes também eu gosto de ter esses jogos. Minha predileção são os históricos, os ultra complexos de preferência, mergulhar naquele tema, ficar imerso lá num foco gigante. Mas eu também gosto desses, cara, que são só pra relaxar mesmo daí. Sentar aqui, jogar uns dadinhos, brincar um pouco, né? Tenho uns outros aqui pra isso também, né? Acho que deve ser o mesmo contigo aí, né? Com certeza. A gente precisa ter esses jogos que permitam a cabeça da gente respirar um pouco. Afinal, não é todo dia que a gente tem tempo pra jogar um jogão daqueles de horas a fio. Né? Ou um tema mais complexo também, né? Que te faz pensar, né? Você vai pegar um histórico, né? Daí você não quer pensar muito, né? Você quer só ver uma mecânica agindo, né? Exato. Eu não joguei a expansão ainda. Eu não sei se você jogou a tua. Não, também não cheguei a testar, não. Porque eu acho que o joguinho base dele, principalmente essa versão do KS, que é da caixinha branca, né? Ela tem tanta coisa, né? Assim, são tantas naves e tantas cartinhas do jogo base em si, que você tem jogo ali pra rir e pra chorar por muito tempo. Eu também acho. Meu objetivo pessoal é vencer uma vez cada nave no hard. Basicamente, a dificuldade é que você coloca umas cartinhas que não acontecem nada no deck, né? Então, no easy você coloca 6 cartinhas, eu acho. No médio você coloca 3. Então, quando você sabe que uma cartinha ali que sair não vai te dar uma porrada, né? Dar um fôlego. E no hard você não usa nenhuma dessas. Isso. E porque, basicamente, essa expansão, ela troca o deck de carta, né? É um outro tipo de deck, vai ter outro tipo de naves, né? De eventos. Muda também o inimigo final. Vai mais pra dar variabilidade. Mas como vocês estão percebendo, nicho é foda, né? Nicho é um negócio que a galera é pequeno, mas é fiel, né? O cara viu que tinha uma galera sempre jogando. Inclusive, só pra vocês terem noção, sendo um jogo desse, fui abrir aqui agora, ele é 1260 no BGG, o que eu acho um feito pra um jogo desse. Sem dúvida. Né? Um jogo que tá ali pouco conhecido, fora das esferas. E aí, ele lançou outro jogo, mais ou menos um spin-off, que inclusive teve uma campanha de Kickstarter, que é o Deep Space D6 Armada. Você chegou a jogar esse? Você tem esse, Felga? Esse eu nem conheço, cara. Vou até olhar aqui no BGG. Pois é. Eu acho que foi o quê? Foi a tentativa dele atingir um público maior, porque eu lembro que ele já era multiplayer também, sabe? Tentou transformar mais num board game mais padrão. E, vendo aqui os números, acho que não foi tão sucesso assim, porque tá 2021, tá em 11 mil do BGG, acho que não pegou. Ele fez também algo que foi bacana, que foi esse RPG que você citou no começo, né? The Long Way Home. É esse? Esse mesmo. Pô, que ele propôs de o quê? Você usar o mesmo sisteminha ali do jogo, imprimia mais algumas coisinhas, né? E você agora tinha uma campanha pra se jogar, pra não ser essa coisa tão aleatória, né? Aproveitar essa mecânica aí pra você contar uma história maior, né? Mais linear aí. Não linear não, né? Uma história com mais sequência. E eu também confesso que eu não joguei ainda. Esse está nos meus planos. Esse aqui eu boto fé que deve ser divertido. Você já jogou? Não joguei. Eu tô até me lembrando, eu acho que esse Long Way Home ele tá disponível no BGG gratuito.
Tá, gratuito. Porque ele era um folderzinho que vinha dentro da caixa do jogo, que eram umas poucas páginas ali, talvez umas 20 páginas, coisa razoavelmente pequena, né? É isso. E eu acho que, inclusive, era assim, a máxima coisa que tinha a mais era, sei lá, um dado extra. Era bem tranquilo, pelo que eu vi na época. E aí tem essa possibilidade também. Pô, vendi muito jogo, né? Tive que fazer uma seleção muito difícil aqui, né? Pra ver quais jogos eu ficaria na minha coleção. E esse eu nem pensei. Isso foi uma das coisas que... Sabe, coisa que é tão certa. Não, esse não sai, porque o que ele faz desse jeito, talvez dessa maneira que eu gosto, nesse peso, nessa pegada, nessa temática, nenhum faz. Adoro esses joguinhos de espaço. Sempre gostei no computador, principalmente. Esses jogos de você ficar navegando pelo espaço, meio a ermo, sem precisar ser uma coisa com uma história, tipo Star Wars, sabe? Só estar vivendo ali no espaço, né? Esse tema sempre me pegou. E eu acho que esse jogo oferece isso de uma maneira muito boa. Eu tinha um outro joguinho que eu dei de presente, que ele é o Space Shipped, que é da Button Shy. Você já viu esse? Esse eu nem conheço. Esse, pô, é um joguinho também nessa pegada de quem gosta desses joguinhos de espaço. E ele, mais simples ainda também, só solo. E aí, cara, é incrível o que uma pessoa faz com um deck de 18 cartas, né? É muito sensacional. E é um desses joguinhos que você vai criando uma historinha dessa assim, cara. E com 18 cartas é um jogo que você tá num espaço também, com uma navezinha, que você vai trocando, comprando mais barato num planeta pra vender depois, mas tem os desafios, né? E eu sempre deixo de recomendação quando eu posso, Space Shipped, da Button Shy. Pra quem não conhece, ele é aquele... Lançaram até no Brasil, não lançaram? Que foi o da cidadezinha. Foi o Sprawlópolis. A Agrópolis é a versão agrícola. Isso. Aliás, um dia, Felga, eu vou te propor ao vivo aqui, ó. A gente tem que fazer um episódio, full episódio de Agrícola. Ah, eu topo, cara. Eu sou suspeito pra falar do Agrícola, mas eu topo. Vamos fazer a nossa defesa do Agrícola, porque tem uma geração de pessoas que... A gente chama o Fernando, né? Ele que odeia. Isso. E a gente faz um debate público sobre a importância do Agrícola. Não, porque tem as expansões, né? E eu e você, a gente gosta muito de jogar ele solo, né? E eu acho que vai dar pra gente falar bastante coisa. Então tá, mas aí tem algum dessa pegada que você recomenda aí, Felga, que você tem? Algum joguinho assim mais simples mecanicamente, que é desses mais pra relaxar? Tirando esses roll and write, né? A gente sabe que tem vários. Ah, cara, eu gosto muito daquela série do Omniverse, né? Que é a série do Nossa, Onirin, perfeito. e outros, né? O Onirin, cara, por exemplo, que foi um que a Devir lançou, o Onirin é uma paciência abstrata, né? Eu amo, cara, eu acho perfeito. Ele é um raro jogo que a versão aplicativa é muito melhor do que a versão física. Então, assim, se você não quiser testar a versão física, a versão aplicativo do celular dele é ótima. É ótimo, né? Então, muito bem feito. Você pode baixar, é gratuita, né? Você só tem que pagar se quiser alguma expansão adicional, mas o Onirin é um que supre totalmente esse nicho pra mim. Né? Eu tenho alguns, como eu falei, roll and write, eu gosto muito pra isso, mas alguns, às vezes, não é tão relaxante assim. Olhando pra você aqui, Muralha de Adriano e outros. Mas eu relaxo jogando ele. Mythic Knight, que é uma versão micro do Mage Knight. Ah, que é um daqueles PNPs também, né? Que também é print and play, e ele é um nano Mage Knight que eu me divirto demais, e também é isso, você joga assim no espaço curtíssimo, é daqueles jogos que fica naquelas latinhas, né? O Mint é disso, né? Cara, eu adoro esse, porque esse é tranquilo, eu pego a latinha, abro, monto e jogo uma mini partidinha ali. Esse eu tô esperando pra falar, porque esse ainda é relativamente recente, ele é de 2021, acho, 2022. Um dia eu falo dele, quando ele envelhecer mais. Ah, esse daí, cara, eu acho que a gente tem que fazer um episódio de print and play, cara, né? Porque isso daí tem sido a minha cachaça ultimamente. Né? Então, ó, tem o C que manja aí, o Lucas, né, que também faz vários. A gente teve até uma sugestão ali do grupo, né, também o camarada Bruno pediu pra gente fazer um episódio sobre explicando as coisas da GMT. Então, pô, a gente vai, ano que vem a gente faz uns desses aí, falando de alguns temas, né, ao invés de jogos. Esse é um ótimo, só print and play. A arte do print and play é maravilhoso. Sim. Com várias dicas, várias recomendações de vocês. Acho que tem tudo pra dar certo. Sem dúvida. Então tá, ó, hoje estamos aqui encerrando o ano de 2024, então ficou pra nós aqui a responsa de fechar o ano em nome aqui do podcast. Em nome de todos nós aí, um feliz 2025 pra todos que nos escutam. Obrigado pela audiência. Pô, a gente é uma audiência muito pequenininha, mas é fiel. Pô, o legal de coisa nichada é isso, né? Eu sempre acho muito interessante isso e adoro nichos, então
Acho muito legal aí que tem um pessoal que tá nos escutando. Deem um feedback aí, pessoal, sempre que der. Então, obrigado aí a todo mundo pela audiência mais uma vez. Felga, quer deixar uma palavra aí de encerramento? Não, é só um agradecimento a todos, né, Toledo, pela audiência aí. A gente sabe que o podcast nosso não se presta a atingir um público muito grande, mas a gente quer justamente esse público fiel, né? E quem se interessar mais e quiser participar, tem o grupo do WhatsApp, que fica o link na descrição sempre, né? A gente pode trocar umas figurinhas lá, umas piadas ruins, né? Isso, com certeza. Sempre tem essas coisas no grupo, então... E tem a vantagem de ser um grupo quieto, né, cara? Exato. Só não pode falar de 18xx lá, que aí a galera pira. A galera alvoroça. Tem esse lado ainda na gente ali, em alguns, né? Eu incluso. Ainda vou trazer um aí pra gente falar do modo solo, que é o 1862. Um dia dá pra até falar dele aí e ainda falar do modo solo, que é uma experiência que estranha, mas corajosa de se fazer. Beleza. É isso aí, né? Sigam lá a gente no Spotify, pessoal, quem nos segue, dá lá as estrelinhas. Pô, seguir a gente lá no canal da Ludopédia também. E agora a gente botou também no YouTube, que aí, pô, sai lá também, só o áudio, pra quem preferir ouvir por lá. Então também puder nos seguir lá, também dá uma força. Esperamos vocês aí novamente em 2025. Um grande abraço, Felga. Prazer estar aí contigo, cara. Tudo de bom pra você também nesse fim de ano. Valeu, Toledo. É nóis. 2025 de muita paz e saúde pra todo mundo aí. Muitos joguinhos, se Deus ajudar. Amém. Valeu, gente. Abraço, pessoal.